Olá, alunos, bom dia. Eu sou o professor Maca Bruno, sou professor do 7º ano A e o 7º ano B do Colégio São Salvador e hoje nós iremos dar continuidade aos conteúdos do nosso livro didático. O capítulo que nós iremos ver, eu dividi ele em duas partes. A parte 1, que nós iremos ver hoje, e a parte 2, que nós iremos ver a próxima semana. O que é que fala a parte 1? A parte 1, ela retrata o estudo dos ecossistemas. Dentro dos ecossistemas, vocês podem perceber que existem vários níveis de organização dos seres vivos. Então, os seres vivos, eles estão organizados em níveis. Eu tenho como primeiro nível célula, tecido, órgão, sistema, organismo, população, comunidade, ecossistema, biosfera. Percebam que ecossistema faz parte de um dos níveis de organização dos seres vivos, onde o conjunto de células formarão os tecidos, o conjunto de tecidos formarão os órgãos, o conjunto de órgãos formarão sistemas, o conjunto de sistemas formarão organismos, o conjunto de organismos formarão a população, o conjunto de populações de mesma espécie formarão a comunidade, o conjunto de várias comunidades de espécies diferentes formarão os ecossistemas, o conjunto de vários ecossistemas formarão a biosfera. E esses são os níveis de organização dos seres vivos. Aqui nós iremos agora ver o conceito de ecossistema. Ecossistema nada mais é do que a união de elementos bióticos mais elementos abióticos. Como elementos bióticos, eu posso dar exemplo para você todos os seres vivos, todos aqueles seres que estão inclusos nos 5 reinos, no reino Monera, no reino Protista, no reino Fungi, no reino Plantae e no reino Animalia. Como exemplo de elementos abióticos, eu tenho elementos que vão diretamente influenciar aqueles seres que não possuem vida, que são os elementos abióticos. Como isso eu tenho para vocês? Temperatura, luminosidade, pH, umidade, índice pluviométrico, entre outros fatores. Todos esses fatores abióticos, eles com certeza poderão influenciar diretamente aqueles elementos vivos, aqueles seres vivos. E como nós temos um ecossistema? Nós temos justamente a união desses seres vivos sendo influenciados diretamente por esses fatores abióticos. E assim a gente tem a formação de um ecossistema. Quais são os tipos de ecossistema que nós temos? Nós temos um ecossistema natural, nós temos um ecossistema artificial. O que seria um ecossistema natural? Seria aquele ecossistema que está justamente formado de forma natural. Ele não tem intervenção do homem nenhuma. Eu tenho como exemplo para vocês um bosque, eu tenho como exemplo para você um deserto, eu tenho como exemplo um oceano. Ou seja, isso são ecossistemas que o homem não teve condições nenhuma de interferir na sua formação. Mas quando nós vamos para o ecossistema artificial, é justamente aquele ecossistema que foi formado pelo homem. Eu tenho como, por exemplo, um açude, eu tenho como, por exemplo, uma plantação qualquer, eu tenho como, por exemplo, um aquário. Nessa situação, ali é um ecossistema que foi formado diretamente com a mão humana. Aqui eu tenho os fatores bióticos, né? Quais são esses fatores bióticos que eu já acabei de citar para vocês? A gente tem plantas, alimentos, animais e suas relações recíprocas com o meio. Nos fatores abióticos eu tenho aqui como exemplo a temperatura corporal. Os animais, eu tenho os animais psilotérmicos e tenho os animais homeotérmicos. O que é que vai diferenciar um ser vivo psilotérmico para um ser vivo homeotérmico? Os seres vivos psilotérmicos são aqueles seres que vão conseguir variar a temperatura do seu corpo de acordo com o ambiente que ele esteja. Por exemplo, um peixe, certo? Um anfíbio, um réptil, são animais que
onde ele estiver, de acordo com a temperatura que ele esteja, ele vai conseguir se adaptar àquele ambiente onde ele está, de acordo com aquela temperatura. Diferente de nós, seres humanos, que somos homeotérmicos. Nós não conseguimos variar a temperatura do nosso corpo. A partir do momento que nós estamos com a temperatura acima de 37 graus, nós já estamos com febre. A partir do momento que nós já estamos com a temperatura abaixo de 37 graus e meio, nós estamos com hipotermia. O que isso já é um sinal que o nosso organismo, estando acima ou estando abaixo de 37 graus e meio, nós não estamos com o nosso metabolismo funcionando normalmente. Tem algo que com certeza nos está alertando que tem algum problema. Então, a temperatura com certeza irá influenciar os seres vivos. Nós temos também a questão do comportamento dos seres vivos com relação à temperatura. Um processo chamado de estivação. Na verdade, a estivação é o momento onde aquele ser vivo ele vai entrar em dormência. Ele vai parar de realizar o metabolismo dele normal, justamente por causa de uma temperatura que está influenciando diretamente no metabolismo dele. O outro fator abiótico que eu tenho é a migração. Algumas aves migram de uma região para outra. Isso me lembra muito um episódio de Pica-Pau. Pica-Pau tem um episódio onde as aves elas saem de uma região e elas migram para outra. Essas aves elas estão fugindo do frio, elas estão fugindo de uma estação do ano que é o inverno, que elas não conseguiriam de forma nenhuma se adaptar àquele frio. Elas migram de uma região para outra. Isso também é um exemplo que a temperatura influencia nos seres vivos. E temos a questão da hibernação, onde a gente tem como exemplo aqui o urso, né? O urso, existe uma fase, uma estação do ano onde ele não consegue, que ele precisa armazenar energia para que no verão ele possa ter o metabolismo dele funcionando bem, certo? Nessa questão ele tem a fase de hibernação, onde ele fica com as funções dele parecendo que estão suspensas, dando ao corpo a aparência de morte. Também é um exemplo que a temperatura, ela com certeza influencia nos seres vivos. Aí agora vamos ao conceito de espécie. Professor, o que é uma espécie? É o conjunto de seres vivos que conseguem ser semelhantes entre si e são capazes de gerar um descendente fértil. A partir do momento que eu tenho dois animais que são da mesma espécie, que se relacionam entre si, que cruzam e conseguem gerar um descendente fértil, eu digo que isso é são seres de mesma espécie, tá? Agora, o cachorro e o urso, eles são animais distintos, o que significa dizer que eles são de espécies diferentes. E que se eles se reproduzirem entre si, ele não gerará um descendente fértil. Consequentemente, eu posso dizer a vocês que tanto o cachorro como o urso, eles são animais de espécies diferentes, porque jamais eles conseguiriam cruzar entre si e gerar um filho. A população. O que é uma população? É o conjunto de indivíduos de mesma espécie. Então aqui eu tenho vários elefantes. São indivíduos que são de mesma espécie. Esse é o conceito de população. E esses animais, esses seres vivos de mesma espécie, eles tendem a viver em uma área comum. E eles podem ou não manter um grau de isolamento em relação a outros grupos. Comunidade é o oposto de população. Quando eu tenho população com um conjunto de indivíduos de mesma espécie, população eu tenho como conjunto de indivíduos de espécies diferentes, formando assim uma comunidade. O cachorro de comunidade, ele pode ser mais amplo, o conceito de comunidade ele pode ser mais amplo e abranger também os insetos, mamíferos e todos os outros animais que vivem em uma comunidade na mesma área. Imagine numa floresta, imagine uma mata fechada. Eu tenho a população de onça, eu tenho a população de cobras, eu tenho a população de formigas. O conjunto da população de cobra,
onça e formiga, que são de mesma espécie, elas três, morando em uma mesma área, elas tendem a ser uma comunidade. O que seria biótipo? O biótipo é o território onde vive uma comunidade. É o conjunto de seres vivos que vivem em uma determinada comunidade. E o que é biosfera? Vai ser a soma de todos os ecossistemas do planeta. O ecossistema terrestre e o ecossistema aquático. Aí aqui eu tenho que a biosfera, eu tenho o epinociclo, tá? A biosfera, o epinociclo é um ecossistema de terra firme. Eu tenho como exemplo as florestas, as montanhas, as praias. Tem o talassociclo, que é o ecossistema de água salgada, né? E o liminociclo é aquele ecossistema de água doce. Vou repetir. Eu tenho o epinociclo, que é um ecossistema de terra firme, ou seja, terrestre, e eu tenho os aquáticos. O aquático de água salgada é chamado de talassociclo. O aquático de água doce é chamado de liminociclo. Vamos agora falar sobre o ecossistema terrestre. O primeiro ecossistema terrestre que eu posso mostrar para vocês é a tundra. A tundra, ela é um ecossistema do norte da América do Norte, na Europa e da Ásia, e possui características formadas por musgos e espécies herbáceas. É como o exemplo que vocês estão vendo aqui, né? Esse ambiente que está, apesar de ter uma temperatura um pouco baixa, você vê uma vegetação de pequeno porte, parecendo grama. Isso que são os musgos. A floresta temperada está localizada no leste dos Estados Unidos, Europa, leste da Ásia, sudeste da Austrália e Nova Zelândia. É uma característica típica de latitude média. Possui espécies decíduas, ou seja, que perdem suas folhas no inverno para suportar a baixa temperatura e reter o líquido. A maioria dos vegetais dessa região, eles tendem a ter essa adaptação. Como lá são ambientes com temperatura muito baixa, em certas estações do ano, eles perdem as suas folhas para que essas folhas elas não sofram transpiração, elas não percam água para o ambiente e, consequentemente, elas retêm essa água, já que perdeu as suas folhas, para passar, né, sobrevivendo por determinada estação do ano. O outro ecossistema terrestre é o deserto, né? O deserto, os principais desertos, a gente tem o Saara, que fica na África, tem o deserto da Arábia, tem o deserto da Ásia Oriental, da Austrália, do Atacama, né? E o Arizona, que fica na América do Norte. Os desertos eles têm características. Eles podem ser dunas de areia, né? Podem ser rochosos ou eles podem ser mistos, com temperatura também variável. Temperatura muito alta pelo dia e temperatura muito baixa à noite. Outro ecossistema é o que a gente chama de estepe, campo, pampa e pradaria. Esses ecossistemas terrestres, ele tem uma localização que é na região central da América do Norte, centro-sul da América do Sul, Ásia Central, leste da Austrália e sul da África. Quais são as características dele? As pradarias, ela é um tipo de vegetação pobre, constituído basicamente de gramíneas. Então, nessa situação agora, a grama ela aparece com grande evidência. Veja, né, como esse ambiente está totalmente esverdeado, justamente por causa da presença desse tipo de vegetação. Vegetação de pequeno porte, rasteira, né, e formando as gramas. As florestas de conífera. As coníferas são aqueles pinheiros, né, aqueles filmes americanos que a gente assiste com aquela vegetação, com pinheiros bem altos, que estão todos cobertos por neve, né? Aquelas florestas bem altas, elas e finas, né, com árvores bem finas, elas são chamadas de floresta de coníferas. Ela fica lá no norte da América do Norte, da Europa e da Ásia. A característica são áreas de altas altitudes, nas quais prevalece o clima continental e polar, certo? Com temperaturas baixas, como eu falei, o inverno lá é muito longo e o verão é muito curto. Aqueles filmes, né, que a gente assiste americanos, principalmente retratando o Natal, né, onde é uma característica que apresenta muito neve lá na América do Norte, nesse sentido eles
retratam muito a floresta conífera. O outro ecossistema é a floresta tropical, né? A maior parte está na América do Sul, na América Central, zona equatorial da África, subcontinente indiano e sudeste asiático. Quais são as características dessa floresta tropical? As características plantas como plantas perenes e largas que absorvem mais energia solar. Então são aquelas plantas já de grande porte que conseguem absorver muita energia solar, conseguem realizar uma taxa fotossintética muito elevada, certo? As folhas elas são bem maiores, bem mais perenes. São ambientes também com uma capacidade muito grande de ter muita umidade e, consequentemente, o índice de chuvas ele também ser maior, visto que essas plantas elas irão evapotranspirar em maior quantidade, essa água entrará, subirá, né, para a atmosfera em estado de vapor, consequentemente irá condensar, irá lá em cima formar as nuvens, essas nuvens se sobrecarregarão e, consequentemente, a chuva irá acontecer a partir da precipitação. O outro eu tenho como aqui a savana ou cerrado, né? A localização, centro da América do Sul, norte da América Central, região central da África e área da Austrália. Características, baixas altitudes, tem suas áreas mais úmidas, formadas por plantas rasteiras e pequenas árvores. Peço até perdão, né, que o cerrado ele está aqui com S, é com C, perdoe-me, o erro de digitação. Eu tenho aqui vegetação de montanhas. A localização tem encosta dos Andes, dos Alpes, das montanhas rochosas do Himalaia e de outros maciços montanhosos. Características, nos planaltos mais elevados a vegetação ela é muito escassa. Perceba que aqui eu tenho uma vegetação bem até predominante, mas quando eu estou aqui, né, nesses Alpes de alta altitude, de elevada altitude, perceba que a temperatura ela já baixa mais um pouco e, consequentemente, a vegetação ela diminui. Agora, a gente concluiu os ecossistemas terrestres e entraremos nos ecossistemas aquáticos. O ecossistema aquático, ele se divide em 3 regiões. A região mais profunda, o que a gente chama de região bentônica, a região do meio, onde a gente chama de região planctônica, e a região mais para a superfície, onde a gente chama de região planctônica. O que seria a região planctônica? A região que fica em cima. É a região justamente onde os seres eles não se locomovem. Para onde a onda levá-lo, ele vai. São seres que não conseguem de forma nenhuma nadar contra a correnteza do mar. Eles são levados por essas ondas. Então eles flutuam na água. Só que existem seres que flutuam na água que realizam fotossíntese e seres que flutuam na água que não realizam fotossíntese. Os seres que realizam fotossíntese, que flutuam na água, que são seres planctônicos, a gente chama ele de fitoplâncton, porque eles realizam a fotossíntese. Como exemplo, eu tenho para vocês as algas. Já os seres que flutuam na água e que não realizam fotossíntese são animais. Só que esses animais que flutuam, eles são animais que são ainda pequenos crustáceos. São larvas de animais, larvas de minúsculos anelídeos, larvas de peixe, que não conseguem de forma nenhuma ainda nadar. Por isso são levados pela correnteza da água. Já os seres nectônicos que ficam abaixo dos plânctons, que ficam no meio, eles são animais que eles vão conseguir com certeza nadar livremente. São animais que conseguem lutar contra a correnteza da água. Por quê? Porque eles são organismos que possuem órgãos que vão dar a ele a eficiência da natação. Eu dou como exemplo peixes, baleias, crustáceos, tartarugas. Os seres que vivem na profundeza são aqueles seres chamados de bentônicos. São seres que vivem presos no substrato. São seres que não conseguem nadar. Eles vivem césseis. O que é um animal césseo? É um animal que vive preso. Ele não consegue ir em busca do alimento. O alimento que vem até ele. Certo? São animais que vivem exclusivamente no fundo do mar. Eu tenho como exemplo os corais, estrelas do mar, que são seres equinodermos,
as esponjas do mar, que também vivem no fundo, né? As anêmonas, que também vivem presas no fundo do mar. Então, assim, o ecossistema marinho aquático, ele vai ser dividido em região nectônica, vivem presos, planctônica, que conseguem nadar livremente, e planctônica, que vivem em águas flutuantes, certo? Lembrando que os planctônicos, eles conseguem se dividir em dois: zooplâncton, que são os animais que flutuam, e fitoplâncton, que são aqueles seres que flutuam, mas que não realizam fotossíntese, mas que realizam fotossíntese, perdoe-me. E com isso, a gente conclui a aula de hoje. A atividade do livro que vocês irão desenvolver é página 82, página 83 do livro didático. Além disso, vocês irão fazer uma atividade complementar. Essa atividade é uma atividade que tem sugerida no livro de vocês, só que só está disponível para o professor visualizar. Como nós estamos vivendo uma época pandêmica, eu achei muito interessante desenvolver essa atividade. Então, essa atividade ela não vai ser entregue hoje, ela vai ser entregue de hoje a 8. Então, como a minha aula acontece na terça-feira, de hoje a 8, na próxima terça-feira à tarde, é o dia que vocês irão me mandar a foto dessa atividade. Por favor, atendam ao prazo. O prazo de entrega será com 8 dias após hoje. Então, se hoje é terça-feira, essa atividade será entregue de hoje a 8. Por favor, me ajude quanto a isso. E só envie no período da tarde. Todos os alunos a partir das 13 horas. É muito importante que vocês sigam essas orientações, porque é muito complicado nós compilarmos todo o material que vocês enviam. E para que a gente faça isso com exatidão, é necessário que vocês cumpram a risca com essa orientação. Eu agradeço muito, certo? Então, qual é essa atividade complementar? É vocês assistirem o filme O Rei Leão, que é do ano de 1994. Talvez vocês já tenham assistido, vamos assistir novamente. É um filme que está disponível através desse link no YouTube. Eu vou mandar para vocês o link no grupo do WhatsApp, para que vocês assistam o filme correto, certo? Depois que vocês assistirem esse filme, vocês irão elaborar um texto, certo? Vocês podem até fazer esse texto respondendo a essas letras. Na letra A, responda: quem são os personagens do filme? Na letra B, você vai me responder: qual é o enredo do filme? Na letra C, quais são as lições que vocês aprenderam com a história? Na letra D, você vai relatar sobre o ambiente, os animais encontrados, a vegetação que vocês viram lá predominante e qual é a relação que há entre os organismos apresentados no filme. A entrega da atividade será na próxima terça-feira, 8 dias após hoje, que é no dia 2 de junho de 2020. Eu peço, por favor, que vocês tirem foto dessa atividade. Não esqueçam de fazer o cabeçalho. É importantíssimo que vocês coloquem o nome na atividade, para não ver a necessidade de eu perguntar: quem é que está falando? Qual é a sua turma? Vocês fazendo o cabeçalho, colocando o nome de vocês, com certeza diminuirá e me ajudará muito no meu trabalho, certo? E lembre de enviar a foto no privado do professor. Por favor, não envie a atividade no grupo. A atividade deve ser enviada, a foto, no meu WhatsApp, no meu privado, certo? Com isso, eu concluo a aula de hoje. Desejo a todos vocês bons estudos, saúde, fique em casa e deixe a escola ir até você. Muito obrigado pela atenção de vocês.